Fala galera, aqui é o Shine Original e sejam bem-vindos a mais uma review de ReZero aqui no canal, né? Bora falar aqui da terceira temporada novamente, bora falar de um dos episódios mais dramáticos que ReZero nos entrega e é um episódio bastante especial, um dos melhores momentos do arco, né? Achei muito tocante, muito bonito, mas eu vou adiantando aqui que diferente de todas as outras reviews que eu fiz antes, essa daqui vai ser um pouco diferente, porque a gente vai analisar passo a passo do que vai acontecendo e vou tentar fazer de uma forma mais livre, porque o imbecil aqui, infelizmente, perdeu a gravação do meu react, né? E ali, geralmente, quando eu vou fazer o meu roteiro, eu pego e revejo meu react ali e vou escrevendo meu roteiro com base em cima do que eu faço ali na hora, para poder relembrar certinho das coisas. Então, por isso eu consigo fazer um roteiro legal e, às vezes, até eu pego trechos desses momentos e uso no vídeo para poder ilustrar melhor quando eu acho que minha explicação durante o react ficou melhor. Mas dessa vez, como a mula aqui acabou perdendo essa porra, infelizmente não vai estar rolando. Inclusive nem vai ter roteiro dessa vez, vou falar aqui do que eu vou lembrando. Eu peço desculpas por isso, vai ficar um pouco diferente, talvez não fique tão legal, mas de modo geral vocês não vão perder esse review, né? Então antes de iniciarmos aqui, pedir aos senhores aquele esquema de sempre, deixa o like, inscreve no canal, usa o hype para fortalecer o vídeo e se possível considere se tornar membro também, para ter acesso aí aos conteúdos exclusivos, desde os reacts exclusivos até os vídeos de opinião que saem por lá, beleza? É isso, chat. Bora falar sobre o 14º episódio aqui da terceira temporada, né? Theresa Van Astria é o nome do episódio. A nossa querida esposa do Wilhelm, a antiga Santa da Espada, a avó, né, do Reinhard e mãe do pedaço de bosta chamado Henkel, né? Que é um personagem intragável. Desculpa quem gosta desse boneco de bosta, né? O Tapei adora ele, mas eu acho ele um bosta. E não interessa o que o Tapei faça para poder justificar esse personagem mais pra frente. Não vai mudar minha opinião, vai continuar sendo merda. Beleza? De panorama geral, vou falar aqui a respeito de como anda ReZero nessa terceira temporada. Vamos dividir logo de cara e falar esses dois cores da temporada, né? Agora que a gente tem a notícia que a segunda metade, na teoria, se tornou a quarta temporada de ReZero, né? Que vai adaptar o arco 6, confirmado agora, deve ser provavelmente no ano que vem. A gente tem só essa aqui para fazer a adaptação do arco 5, né? E sim, acredito que foi uma boa decisão fazer isso, mas ainda é um pouco triste, porque o nível de qualidade entre os dois cores você consegue perceber que essa parte atual já começava a dar umas escorregadas, né? Eu defendi até onde deu para defender, decisões foram tomadas de maneira correta, né? Eu elogiei quando precisou tirar daquele episódio da Liliana para poder focar todo o dinheiro no episódio do Regulus e depois os momentos que teve de quebra de qualidade no episódio anterior, né? Ali da luta do Garfield, né? Mas, cara, esse daqui, por exemplo, esse episódio é muito bonito. Visualmente sim, é muito bonito mesmo. Mas se percebe-se que eles claramente deram uma segurada em quesito de luta, né? Ele começa basicamente ali com uma cena dramática envolvendo a própria Theresa lutando com o Wilhelm. E ReZero sempre conseguiu fazer lutas de espadas bem feitas, né? Essa temporada mesmo já teve algumas. Mas triste, tá? Essa cena inicial, abrindo o episódio, é muito abaixo mesmo. Quando eu vi, eu fiquei incomodado com a parada. E me falaram no chat, ah não, chat, você tá entendendo errado, que o foco aqui é o drama. Tudo bem, dá pra fazer o drama, e o drama foi super bem feito e ficou bonito demais. O Tapei realmente escreveu muito bem isso aqui, e a direção fez essencial na adaptação pra fazer um negócio foda. Dito isso, não vou deixar de fritar. E não apenas a qualidade de animação dá uma decaída nesse começo, depois melhora do episódio em diante, então em relação a isso tá muito bom. Mas cara, a direção pecou aqui, velho. Foi uma preguiça desgraçada. Fizeram qualquer coisa pra poder jogar aí e passar o tempo, tá ligado? E isso acontece mais por causa do calendário na entrega desse segundo core. É muito mais corrida do que foi a primeira. E eu acho que teve um espaço gigante aí, né? De uns bons meses para eles dar uma segurada. E ainda teve o adiamento aí, né? Do outro core pra virar a quarta temporada, né? Então, pô, dá pra ter feito melhor. E é isso que eu tô falando. Eu não vou deixar de falar a minha opinião em relação a isso, beleza? Então o episódio também mescla flashbacks e eu acho que é fundamental. Uma das melhores construções dramáticas desse episódio é justamente sobre isso. Esses flashbacks vão elecando toda a vida de Theresa Van Astria, né? Desde que ela era criança até a sua idade adulta, quase chegando na velhice, que ela vinha a falecer ali por volta dos 50 anos, se eu não me engano, né? Então, por mais que não seja extensa a parada, imagino que até a novel faça isso melhor, mas é como se aqui é um episódio de 24 minutos, inevitavelmente cortes são necessários. E na medida que eles fizeram esses cortes, fluiu muito bem. Ponto positivo pro anime. Imagina que sim, deve ser 1 milhão de vezes melhor isso aqui na novel. Dito isso, ainda assim faz jus uma adaptação muito positiva, beleza? A gente vai vendo desde que começou essa criação, né, dela ali na sua família, na família Astria, né? Ela tinha vários irmãos ali, acho que 3 irmãos, se não me engano, e ela não queria ser Santa da Espada, né? Os irmãos ali estavam nessa, não sei se todos queriam, mas o mais velho claramente queria se tornar o próximo, né? E não é assim que funciona, né? Alguma coisa acontece, né? E eu acabei falando isso no meu react,
Eu acho, né, é uma teoria minha, não sei se isso daqui faz muito sentido, mas eu acho que a Udlagona, a famosa entidade que rege o mundo, manipula eventos para poder essa proteção divina ser guiada até o Reinhard. Tenho quase certeza que ela faz essa porra, né? Não é possível que todo esse protagonismo que ele tem, né, essa defesa gigantesca, fazer tudo o que ele quer, todo esse amor que o Odilagona tem pelo Reinhard não deve ser à toa, não deve ser apenas pelo meme, né? Eu acho que ele tem um papel fundamental na história, deve ser gigantesco, assim, muito provavelmente junto com o Subaru ali, as peças fundamentais, o jogo de xadrez, que é esse final de ReZero, mas até chegar lá, as coisas têm que estar postas nos lugares, né? Então o Reinhard é um grande trunfo para isso, imagino eu, né? Então, para chegar a ele, esse Santo da Espada, foi se passando em vários momentos ali a linhagem, né? Então, para garantir isso, tenho quase certeza que a nossa dita cuja aí deve ter forçado e movido alguns pauzinhos, né? Alguns personagens indo de Vasco, escolher certinho qual asta receberia a proteção divina, sabe? Porque ela não queria, né? Mas ela seria que geraria, né, o Reinhard, né? Não diretamente, mas ela geraria o Henkel que futuramente ia fazer o Reinhard ser gerado. Então, você tem aqui uma linhagem especificamente dela, dela que o Reinhard vem, não foi dos seus irmãos. E, inevitavelmente, quando ela não queria, aconteceu, né, dos outros todos irem morrendo, né? Aconteceu. Você não falar, não, às vezes isso rolou basicamente porque ela não agiu, porque ela não queria lutar, porque ela não queria ser a Santa da Espada, ela não queria ser uma ferramenta para este mundo, né? E é muito bonito que o Helm vai lá, derrota ela, absurdo, foda pra caralho, derrotou a porra da Santa da Espada no trabalho duro. O cara era ali um guerreiro normal e se especializou o suficiente como um demônio da espada para poder superá-la e tomar o lugar dela, né? Porque se ele era o maior espadachim mais poderoso, realmente, né, não era tão necessário assim o Santo da Espada, correto? Então, nesse sentido é bem legal, mas, cara, que doideira que é perceber que talvez as coisas podem ser levadas nessa direção. As foram morrendo ao longo do tempo, né? Tudo uma bola de neve. ReZero tem um monte disso, né? E eu não acho que as coisas acontecem, pode acontecer ao acaso, então deve ter a ver sim. Essa é a minha teoria minha, você tem que acreditar em porra nenhuma, né? Então, basicamente é isso, né? A gente tem vários momentos da vida da Teresa ali, né? Desde uma época ela era criança, ela não queria ser Santa da Espada, aí essa porra acabou indo parar nela, né? Ela descobriu isso e depois foi forçada a treinar, teve que lutar. No começo ela não queria, isso acabou fazendo os irmãos dela morrer, né? Porque eles também eram guerreiros, então para meio que proteger ela, eles morreram. No fim, isso acabou fazendo ela mudar totalmente, né? Se tornar o Santo da Espada de fato, né? A arma, o guerreiro, né? Que trabalha para o governo. E isso acabou levando ela a conhecer o Wilhelm. O Wilhelm fez tudo necessário para superá-la e fazer ela se casar com ele, né? Para ela deixar de ser essa arma viva para o governo. Gerações passaram, Rengar nasceu, depois se passou um tempo, acabou nascendo o Reinhard, né? E aconteceu o evento principal que levou toda a desgraça dessa família, desse drama da família Astra, né? E é o título desse episódio para mim, né? Vai ser o drama da família Astra, né? Porque puta merda. Eu sei que é focado na Teresa, a gente conhece muito sobre ela aqui, né? Mas, cara, é o drama da família, né? Porra, a família toda quebrada, toda disfuncional, infelizmente, né? E não tem muito o que fazer. Reinhard tomou de tabela muita culpa ali e não é dele. Eu cheguei a considerar, por exemplo, eu não sabia como é que ia rolar a cena, né? Que a porra da proteção divina ia parar nele, né? Rolou de uma maneira totalmente surpreendente, por sinal, eu não acreditei, eu ri pra caralho, vou ser sincero aqui. Pô, eu até teria colocado ali a cena pra vocês, mas eu perdi a parada, né? Quando rolou a parada da proteção divina indo embora, inacreditável, cara. Não é possível, velho. Pô, eu começo a pensar que os memes da comunidade faz sentido, sabe? Mas a gente vai chegar lá. A parada que foi que eu questionei, sem saber antes dessa cena, eu cheguei a pensar assim, não, caramba, talvez, né, como a Old Laguna faz qualquer coisa que o Reinhard pede, ele criancinha ali, podia estar tipo, caramba, o meu avô é muito legal, ele é absurdo com a espada, ele é um guerreiro formidável, e a minha avó, tipo, tem um poder absurdo de Santo da Espada, e isso se passa em geração na minha família, né? Então, em algum momento, pode ser que isso acabe vindo pra mim. Aí, nessa de ser uma criança impressionado com a parada, podia, sei lá, falar aleatoriamente assim, ah, não, eu gostaria de ser o Santo da Espada um dia. E aí, eu de lá e ó, pedido aceito, você recebeu o Santo da Espada. No momento que a avó estivesse no campo de batalha, eu pensei que ia ser assim. Porra, ia ser ainda mais trágico, tá ligado? A parada se fosse assim. Não foi. Pelo menos, talvez, não diretamente, né? Porque, o que aconteceu? Rolou lá, né, ataque da Baleia Branca, né? Tava rolando lá um rush novamente da Baleia Branca, né? E essa porra, até o Zubara aparecer nesse mundo e liquidar, literalmente, os dois principais Maju, filha da puta, né? Que destrói a humanidade nesse mundo há séculos, basicamente.
que era a baleia branca e o grande coelho, né? Nesse caso, a baleia branca, né, que é uma das mais filhas da puta, porque era muito difícil de rastrear. Ela simplesmente aparece e sumir do nada com a névoa que ela tem. Então era difícil e ainda fazer as pessoas perderem as memórias do que estava rolando ali, né? De quem acabou interagindo com a baleia. É muito difícil lidar com essa porra. E eles conseguiram, né, rastrear o bicho. Era o momento ideal. O problema é que não dava simplesmente para mandar o demônio da espada lá resolver o problema, né? Afinal de contas, tinha rolado também, né, toda aquela desgraça com a família real. Tava todo mundo morrendo, né? Tinha sequestrado lá uma das princesas, se eu não me engano, né? Tava sitiada a cidade, né? Tava todo mundo tenso ali. Não dava para mandar o Wilhelm pra lá. Só que aí rolou essa porra dessa baleia atacando ao mesmo tempo. E agora, o que que faz? Então, deixamos o Wilhelm aqui e mandamos lá a segunda mais forte resolver, que no caso, na época, era o Santo da Espada, né? A Teresa Van Aster, né? Eles até têm uma pequena briga ali, que o Wilhelm não queria que ela fosse, né? E ela vai usar a proteção divina dele, né? Tirando ele no ombro aqui, né? É a filha que ele tanto fala, que não vai cicatrizar se estiver perto, né? Pra ele não seguir ela, né? É bem legal, é bem fofa a relação dos dois. Eu acho que o Tappei fez uma grande tragédia, não apenas para a família, mas para esses dois. Escrever uma tragédia, né, um romance que leva a uma tragédia, é algo que poucos conseguem fazer. Eu acho que o Tappei tem uma das melhores escritas dele aqui. Isso aqui é fantástico, cara. Muito bonito mesmo. Tem aquele momento com ele ali, né, que tem todo aquele rolê lá de ele não conseguir declarar para ela, né, de forma aberta, né. Ela nunca conseguiu dizer que amava ela, por mais, né, que amasse, todo mundo sabia esse tipo de coisa. A personalidade dele era difícil, ele não conseguia se expressar muito bem, né, e isso leva lá na primeira temporada, quando ele finalmente mata a baleia, né, e ele se declara pra ela dizendo que a ama e chorando. Cara, é um dos momentos mais lindos que tem na Season 1, né, maravilhoso. E cara, esse é o evento, né, que eles poderiam ter falado, né, ele não consegue falar e ela, né, entende e tem aquele rolê de falar de, não, na próxima vez, quando eu voltar e a gente se encontrar novamente, você me fala. Sempre que dá esses momentos, vai dar merda. Não se despeça de ninguém assim, cara. Não fale de, na próxima vez você faz. Não, dá azar, não faça isso, sempre dá ruim, né? E aí ela foi e tava liderando o ataque lá no exército contra a baleia, cara. E eu me lembro muito bem disso daqui, porque foi um momento incrível, né? Porque a baleia tava ali, matando galera, e do nada, do absoluto nada, a proteção divina sumiu, né? Da mesma forma que mostrou, né, como ela chegou nela, né? Dá tipo um pulsar assim na personagem, ela tipo se assusta. Foi quando apareceu pela primeira vez, repetiu isso, então mostrando que ela tinha ido embora, né? Ela meio que perdeu essa habilidade, na hora assim ela se assustou, mas mesmo sem a proteção divina, ela ainda, pelo menos na teoria, poderia liderar o ataque, né? Por ser quem ela era, né? Ela não poderia lutar, que de acordo com o que dizem, né? Depois que ela perde a proteção divina, ela se torna meio que uma mulher comum, ela não é tipo absurda que nem o Reinhard, e mesmo assim essa porra seria apelão, pelo menos é o que eu interpretei, mas tá errado aqui também. Qual que é o rolê? Que diabo aconteceu? A proteção divina sair dela ali foi claramente a Odilagona preservando. Tava na hora do Reinhard receber, obviamente, mas Odilagona sabia que ela ia morrer ali. Sabia. Todo mundo sabia ali. No momento em que ela apareceu, o problema não era a baleia tava de boa. É bizarro como a porra da fodendo baleia branca era a segunda coisa mais perigosa ali. E simplesmente a coisa mais perigosa que tinha ali era a porra da Pandora. É, exatamente, moleque. Chegamos nesse momento. A porra do meme da Pandora tá em todo lugar, ser responsável por tudo que acontece em ReZero. Olha só, tá? Aí o Tappei tá de sacanagem, pô. Ele fica dando munição pra maluco. Olha isso. Eu ri pra cacete quando eu vi a Pandora ali. E que ela seria responsável pela essa situação de fato, cara. Porque, pô, aí fica difícil, né? Ela fica mudando a realidade com aquela porra daquele poder dela. Eu não sei nem como vão derrotar uma porra dessa, né? Como é que você vence alguém com poder a nível de mudar a realidade a seu favor, né? Você escreve a história, foda-se. O que é isso? Não tem limite pra isso? O que tá rolando? É tão bizarro que ela simplesmente falou que gostaria de entendê-la e a Teresa simplesmente morreu. Ela caiu morta. Ninguém sabe o que aconteceu ali direito. Ela só morreu, sabe? Simplesmente do nada. Não tem nem explicação. É como se ela tivesse sido comandada a morrer ali. Tá ligado? Ah, não. Teresa Van Astra, Santo da Espada, morreu. Sei lá que porra é essa, tá ligado? É muito estranho esse poder dela. É absurdo. Como é que lida com isso? Então, cara, foi absurda essa cena, né? E com a tristeza me fez questionar se naquele momento ali ela morreu e foi enterrada novamente, ou teve, sei lá, um velório em algum momento assim, ou sei lá, ela simplesmente se tornou um cadáver ambulante, né, servindo ao culto esses anos todos, desde essa época que ela morreu. Fico muito curioso se isso em algum momento é revelado na história, né? Se eu interpretei alguma coisa errada, você pode me explicar aí nos comentários, me falem aí a respeito da Teresa, porque a minha interpretação foi, a baleia veio, né, todo mundo acha que a baleia veio e matou ela e, tipo, é isso, né? E aí não teve, sei lá, não teve mais nada, não teve enterro, não teve porra nenhuma, todo mundo sumiu. Só lembro da Teresa porque, sei lá,
lembro dela, né? Em outras pessoas o pessoal esqueceu, mas ela, por algum motivo, não, né? Mesmo assim, eu sempre achei que, pela forma como rolou, não sobrou corpo, se ela foi esmagada, se ela, aconteceu alguma coisa com ela, ela morreu, mas o pessoal não esqueceu. Simples assim. Esse é o problema, né? Que aí ela tá ali, da mesma forma que tava, né? Ninguém explicou ainda como é que funciona esse poder de virar zumbi e tal. Muito doido essa situação toda. Eu fiquei realmente pensando que talvez ela pudesse ter sido controlada esses anos todos ali trabalhando pro culto. Seria mais trágico ainda essa situação toda. Puta merda, velho. E aí a produção divina foi pro Reinhard, né? Nesse meio período, né? E, obviamente, o avô culpou o moleque, né? Puta que pariu, na batalha mais importante, a porra da produção divina saiu da esposa, né? Foi parar no moleque, e ele virou o novo santo da espada, e a avó morreu, né? E todo mundo culpa ele por matar a avó por causa disso. Que leva a situação de novo ao presente, né? Com o nosso querido Wilhelm lutando ali com a Teresa, mas ele não consegue derrotá-la, né? Não consegue. Ela vai lá e aproveita um descuido quando o arrombado do Henkel aparece do nada ali, ele que tava, tipo, capturado, né? Esse tempo todo, desde que a pessoa lá atrás, tá ligado? Que tinha feito merda lá atrás, só que ele tinha fugido, né? Meio que fora de cena, assim, off-screen, né? Tinha sido citado só, rapidão, mas ele tava andando por aí. Calhou que nesse momento ele apareceu ali, fodeu a porra toda, né? Ele distraiu o Wilhelm, ela foi lá e derrotou o Wilhelm, né? Usando ali a espada lá, acertou várias vezes o Wilhelm ali, e derrotou ele, né? Não tinha o que fazer, né? Afinal de contas, a porra da produção divina do Deus da Morte ali vai sangrar infinitamente, né? Então fudeu, né? Mas ela se virou pro Henry que chegou ali e foi lentamente pra matá-lo, né? Porque é um inútil do caralho, né? Um merda e nem pra fugir presta, tá ligado? Ele ficou em choque, foi ver a mãe ali e é isso, né? É uma cena dramática ainda maior, porque seria ela que mataria ele, né? E ela foi caminhando ali, eis que surgiu ele, né? O nosso querido santo da espada atual, pra novamente, né? Matar a avó. Chegou lá e impediu, né, que o pai morresse. Tem então aqui o confronto, né? Santo da espada atual versus Santo da espada antigo, né? Opa, chat, tudo bom? Né? Passando aqui rapidinho durante a edição desse vídeo aqui. E como vocês viram que eu fiz esse vídeo no improviso, eu acabei esquecendo de uma coisa fundamental de ser dita aqui neste momento, que foi um dos momentos mais foda durante a porra do episódio, que foi o momento que finalmente o Reinhard sacou a espada de dragão dele. A gente tem essa enrolação durante todo esse tempo, poder ter um adversário digno dessa espada sair, e ela nunca saía de jeito nenhum, nem contra a porra do Regulus, que era o personagem cheatado do jeito que ele era, essa merda saía. Finalmente a gente tem essa cena do personagem conseguindo sacar a espada, porque de fato a Therese era digna totalmente, né, de ser derrotada pela porra da fodendo espada mais absurda de todas, afinal de contas, a espada pertenceu a ela, né? E a cena foi muito da hora, realmente arrepia pra caramba, né? Você finalmente vê todo o esplendor da parada, muito foda mesmo. Mas durante a gravação do episódio eu acabei esquecendo, né? Como eu falei, eu dei um roteiro de base por causa que eu perdi as paradas. Tava falando basicamente das coisas que eu tava lembrando e por algum motivo eu esqueci. Mas agora editando eu lembrei e aqui está o adendo, beleza, pessoal? Foi mal por isso. Segue com o vídeo aí. E aconteceu exatamente o que eu achei que seria, deu o que eu esperava que fosse também. Errad derrotou ela com um golpe. É isso. Não é anticlimático, não. É o esperado, tá ligado? E foi bem bonito, assim. Acho que foi o melhor momento de confronto de espada que teve o episódio inteiro. E aí ela caiu, né? Tem essa cena aí atrás, né? Ela cai nos braços, assim, do Wilhelm, né? E, obviamente todo mundo fica triste, chorando pra caralho ali nessa situação toda, né? Eles podem conversar ali, né? Enquanto ela tá meio que morrendo novamente, né? Cara, muito bonito, né? E a coisa que eu falei do episódio passado, né, com o Kurgan, né? Que esse tipo de zumbi tem até um certo nível de controle mental, né? De consciência e tal. O Google apareceu até mais, mas ela que meio que depois foi derrotada, pôde, pelo menos durante alguns momentos ali, alguns minutinhos, trocar ideia com o pessoal, né, se despedir de fato, né, e eu acho que faz até uma volta completa, né, porque o Wilhelm finalmente pode dizer o que tanto queria dizer pra ela durante todos esses anos, eu tava engasgado nele, né, e admitir que ela amava. E, pô, é muito bonito que ela fala pra ele que, cara, não interessa se você nunca me disse especificamente, ela via que ele amava ela nos atos, tá ligado? No olhar, na forma como falava, nos gestos que ele fazia. E não interessava se ele tava dizendo isso daí especificamente. E, pô, é muito bonito, cara, é uma escrita muito linda do Tapei. É uma tragédia absurda de foda, né? E depois tem um momento ali, né, que ela finalmente morre, né? Ela vai virando essas poeiras assim e some. Né? E o Wilhelm fica ali com o manto dela. Servir de recordação ou, sei lá, para poder usar de enterro desse, não sei o que vai acontecer ali pra frente, né? Então me expliquei melhor. Mas ele leva isso consigo enquanto o Henkel lá fica sendo babaca do caralho, culpando o Reinhard, né, de ter matado a avó de novo, basicamente. E o Reinhard fala, não, eu não matei minha avó, né? Eu não matei Teresa Van Astra porque essa não é a Teresa Van Astra, né? Essa daqui é apenas um zumbi reanimado sendo controlado por alguém, só. Não é uma cópia barata que vai ser minha avó.
É porque a minha avó era muito mais forte e piriri popopô. E eu acho que é muito justo a opinião dele ali. Ele se negar a aceitar que aquela ali seria a avó dele. É muito melhor pro psique do personagem, porque as pessoas tiram muito pra merda do Bernhard, né? Ele pode ser um monstro absurdo e poderoso, mas ele ainda é humano, sabe? E o mental dele, por mais que seja forte, não é infinito. Pra ficar louco da cabeça não custa nada. E seria muito ruim, né? Afinal de contas, como é que lida com um cara desse daí que ficasse doido, tá ligado? Então, pô, o personagem que já sofre pra caralho, tiram ele pra merda pra cacete, tratam ele que nem lixo, né? Na própria família, o Hank é um dos principais responsáveis ali, que continuou dando trash talk, ele continuou cagando pro pai, tá ligado? E até tenta bater nele, tipo, só dá um desvio de leve assim, tipo, olé. Pô, cara. E, cara, ele simplesmente caga, simplesmente porque fazendo assim, não aceitando que ele realmente fez isso agora, literalmente, né? Porque já culpam ele de ter feito isso, sem ter feito porra nenhuma, né? Imagina agora que ele foi lá e deu o golpe final nela. Aí ia ser foda, né? Matou a avó novamente. Isso seria horrível pro psique do personagem. Que bom que ele foi lá e se negou, por mais que o pai continue falando bobagem, né? Disse que vai gritar a todo mundo, né? Que agora que ele se tornou oficialmente Santo da Espada, né? Porque agora ele meio que derrotou a anterior. Então ele merece esse título, mas ele fez isso aí matando a anterior. Então ele vai garantir que todo mundo saiba as coisas que ele fez, né? Pra poder se tornar o Santo da Espada, tendo assassinado o Santo da Espada anterior. E os cacete, tá ligado? Esse monte de bobagem assim, ele falou, foda-se. Ele cagou pra essa porra. Ele ficou muito puto. Moleque, que personagem desgraçado, cara. E é isso, a gente tem todo um episódio muito bonito, muito belo, né? Com um drama maravilhoso, né? Uma animação que é perfeita, pra dizer o mínimo, né? Durante todo esse flashback e essa cena final. Realmente te toca o coração, de tão bonito que é a parada. Mas que podia ter sido muito melhor se tivesse, né, um pouquinho mais de tempo, talvez. Eu acho que faltou um pouco de tempo, então correram com uma parada que ia ser menos importante no episódio, focaram na parte importante, entregaram essa parte importante muito bem, e o negócio meio zoado no começo. Acontece, né? Paciência. Mas eu não posso deixar de falar aqui, beleza? E é isso, né, pessoal? Acho que é isso sobre esse episódio. É um bom episódio, né? A temporada, como eu falei, a melhor temporada disparada de reserva, pelo menos pra mim. Tá sendo maravilhoso isso daqui. Uma adaptação fantástica, uma qualidade de animação incrível. Mas é perceptível que esse segundo core, ele, em relação à qualidade de todos os episódios, assim, de modo geral, deu uma certa caída, né? Fica mais estranho por causa que teve esse tempo todo a fazer e a gente tem essa correria pra entregar episódio e às vezes tendo que priorizar alguns momentos em relação a outros, né? Acontece. Que bom que eles adiaram essa última parte aqui, né? Pra uma outra temporada, né? Em vez de ser um terceiro core da terceira, né? Assim, talvez a gente tenha uma qualidade melhor e que não começasse a derreter. Seria horroroso para ReZero. É isso, um episódio fantástico, gostei bastante. Depois vocês acham aí, de modo geral, o episódio 14 de ReZero. Eu vou tentar correr o mais rápido possível para entregar os próximos. Vou tentar também não ser dessa forma aqui, né? Beleza? Deixa um like, se inscreve no canal, usa o raio para fortalecer. E considere se tornar membro também, para me ajudar e vocês terem acesso aos vídeos e conteúdos para membros. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por ficar até aqui. E caso você não tenha visto, né, veja os outros reviews do canal. Vou deixar aí na minha playlist. Você confere lá. Fiz review de todos os episódios dessa temporada, né? Vou fazer ainda nos próximos e ainda vai ter um review geral da temporada. É isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou!